Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos iniciando mais um Alegrai-vos. Agradeço, louvo e bendigo a Deus por nos conceder mais este encontro, onde a partir da sua palavra nós vamos tomar novas atitudes e eu lhe garanto, se você colocar em prática aquilo que vamos refletir aqui hoje, você terá a sua vida totalmente transformada. Hoje, quero partilhar com você a respeito do princípio 90/10. Mas não vou adiantar o que é isso agora, porque eu quero fazer uma caminhada com você no capítulo 9 do Evangelho de João. É a cura do cego de nascença. Nós não vamos ler o texto aqui, porque é um texto extenso, mais de 40 versículos, se não me engano, 44 versículos. Então eu vou contar e destacar alguns pontos. Mas você é convidado a estar com a Bíblia na sua mão, a ler este texto. Quem sabe você não lê hoje ainda antes de deitar. Marque aquilo que mais te chamou a atenção. Repito, João capítulo 9. É o capítulo todo. E o tema é o princípio do 90/10. Mas comecemos com o texto. Jesus estava passando por uma região e ele viu um homem cego de nascença. Aqui eu quero fazer uma parada só para dizer para você um pouco a respeito do estar e o se deixar encontrar. Note que a iniciativa do encontro não é do cego. Na verdade, o cego nem viu Jesus. Jesus viu o homem cego de nascença. Quantas e quantas pessoas me dizem: Padre, eu tenho procurado a Deus, eu tenho rezado, mas eu me sinto tão longe do Senhor. Vai aqui uma dica para você, se me permite. Pare um pouco de procurar a Deus e deixe Deus encontrar você. Deus procura você. O que é o mistério da encarnação, que nós celebramos no Natal, do que um Deus em si, que se faz Deus para nós, por nós e depois em nós. Jesus é a face de Deus que nos busca. Então, a beleza não é tanto buscar ou buscá-lo, mas é se deixar encontrar. Estava lendo um texto sobre crianças ainda pequeninas, 2, 3 anos. Não sei se você já enfrentou isso na sua casa, já passou por um fato parecido. A criança pequena, ela acha que quando ela fecha os olhos, ela some, ela esconde. Então eu estava um dia brincando com a criança pequenina e eu falei com ela: vamos brincar de pique-esconde? Vamos! Aí eu falei com ela: então esconde. Ela fez assim, ó. A inocência. E o adulto entra nessa. Eu ficava assim: onde está? A criança chamava Estevão. Onde está Estevão? E ele ficava assim. Tampou os olhos, a criança acha que ela some. Por que eu estou contando esse caso? Se você quiser divertir com uma criança pequenina, brinque com ela de pique-esconde. Fala com ela: se esconda. Aí, tadinha, a criança inocente, ela vai esconder atrás da cortina, vai ficar as pernas de fora. Ela vai deitar atrás do sofá, vai ficar a perna toda aparecendo. E o pai e a mãe ficam: onde está? Onde está? Né? Então, o que a criança gosta demais é fingir que está dormindo. A criança deita, fecha o olho, aí você fala assim: mas está dormindo? Está dormindo? A criança começa a ficar assim, ó. Depois daquela risinha, oh, você acordou? São brincadeiras de criança. Gente, qual é a alegria da criança?
é ser buscada. Esse esconder atrás do sofá, atrás da cortina, cobrir a cabeça com edredom. Aí você pergunta, onde está? Onde está? E a criança ri à vontade. Isto é o que acontece entre nós e Deus. Deus é aquele que nos busca. Deus é aquele que está interessado em nos encontrar e transformar a nossa vida. Aqui eu quero separar dois conceitos que não são a mesma coisa. A questão de religiosidade e a questão da espiritualidade. Penso que é um movimento pendular. A religiosidade alimenta a espiritualidade. E a espiritualidade dá razão à religiosidade, nenhum sem o outro. O que seria uma religiosidade sem espiritualidade? É ir à missa aos domingos de preceito, fica olhando o relógio para a missa acabar rápido. Dia santo, eu vou numa missa rápida, recebo cinzas, vou na sexta-feira da paixão, num batizado, num casamento. A religiosidade são esses momentos. E o que é espiritualidade? É um modo de vida, é uma amizade com Deus, é viver segundo o Espírito. O que seria uma espiritualidade sem religiosidade? A pessoa que diz assim, eu e Deus me entendemos, eu tenho o meu Jesus, eu rezo assim, não preciso de igreja. Então ela está buscando uma espiritualidade, mas ela não tem a religiosidade, sendo que a igreja é nossa mãe e mestra. Nós precisamos unir as duas coisas. Eu, sem dizer o nome, conheço inúmeras pessoas, até um exemplo, foram ministros da Eucaristia, hoje nem à missa vão. Hoje pertencem a uma igreja protestante. Qual é o problema? Eles tiveram religiosidade, cumpriram a escala, mas não tiveram espiritualidade. A pessoa que não tem espiritualidade e tem apenas religiosidade é um prego no angu. Para ela largar tudo e mudar tudo é a coisa mais simples. Mas se você tem uma espiritualidade arraigada na palavra, no espírito, no amor, isso dá razões à sua religiosidade. Aí você vai à missa não por preceito, aqui você ama a Deus, você se entrega na celebração. Você vai na quarta-feira de cinzas, não porque todo mundo vai, mas que aquele sinal exterior mostra o seu desejo de conversão interior e daí por diante. Espiritualidade é se deixar encontrar por Deus. Jesus, ele vê aquele homem cego de nascença. E ele olha para mim, ele olha para você e ele nos vê. Um dos apóstolos perguntou assim, Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou seus pais? A causa da pergunta é porque naquela época as pessoas consideravam doenças físicas como castigo, consequência de pecado. E eles fazem então essa pergunta a Jesus. Jesus responde de maneira muito calma. Ele não pecou, seus pais não pecaram, mas vai se manifestar nele a misericórdia de Deus. Jesus se aproxima daquele cego, ele cospe no chão, faz um barrinho, passa o barrinho dentro dos olhos do cego e diz para ele, vai lavar-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou os olhos e começou a enxergar. Ele que nunca tinha enxergado, ele nasceu cego. Aqui eu quero destacar apenas 3 coisas. A saliva, o barro e o nome Siloé. Por que Jesus usa a saliva? Ele não apenas põe a mão no olho do cego. É porque para o judeu daquela época, a saliva tinha propriedades curativas. O ser humano é o único que não faz isso, ainda bem que não faz, né? Mas veja um animal machucado, o que ele faz? Exatamente. Ele vai lamber a ferida, ele fica lambendo aquela ferida o dia todo. Por quê? Porque ela vai cicatrizar, não é?
A saliva tem propriedades curativas. Por que Jesus faz um barrinho? Porque ali Jesus recria aquele homem. Como Deus criou Adão e Eva e os moldou de barro, criação, Jesus veio para recriar a criação que se quebrou, o vasinho que se trincou, a peça que se estragou. Então ele põe o barro no olho do cego. E ele vai dizer, vai se lavar na piscina de Siloé. Siloé significa enviado. Jesus é o enviado do Pai para abrir os nossos olhos. Depois que o cego jogou aquela água nos olhos e abriu os olhos, Jesus já tinha ido embora. Então o cego não sabia quem abriu os olhos. Aí as pessoas olhavam para o cego e ficavam assim, mas aquele ali não é aquele que era cego? As pessoas, não, parecia com ele. Não, se parece com ele. Não, é ele. Não, não é não. Aí ele dizia, sou eu mesmo. Daqui a pouco eu vou passar para você rapidamente o princípio 90/10. E se você viver esse princípio, as pessoas vão olhar para você e vão começar a perguntar, mas é você ou não é? Você está mais alegre, mais bonita, mais bonito, mais calmo, mais... É o princípio. E aquele cego dizia, sou eu mesmo. Os judeus falaram com ele, mas você era cego. Como que você está vendo agora? Ah, um homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez um barrinho, passou no meu olho, falou para eu lavar, eu lavei e voltei vendo. Que história mal contada. Pegaram esse rapaz e levaram para os fariseus. Os fariseus olham e falam assim, mas você nasceu cego? Nasceu. Nasci. Eu sei de uma coisa, que eu era cego e agora vejo. Mas como que aconteceu isso? Vamos repetir. Um homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez barro, passou no meu olho, mandou lavar, eu lavei e estou enxergando. Que é isso? Você está aí com conversa, cara. Você nunca foi cego. Você fingia ser cego, pegadinha dos outros. Eu nasci cego. Chame os pais dele. Veio os pais. O que aconteceu com seu filho? Não sei. O que nós sabemos é que ele era cego. E agora ele vê. Agora o que aconteceu, tem a mínima ideia. Pergunta para ele. Ele já é grande, ele pode responder. O que os pais fizeram? Deixa essa batata quente para lá. Daqui a pouco nós vamos ser expulsos da sinagoga. Ninguém pode acreditar em Jesus. Os saduceus não acreditaram naquele fato. E os judeus viraram para aquele rapaz e perguntou para ele, mas como que um pecador consegue fazer alguém enxergar em dia de sábado? O rapaz respondeu, olha, se é pecador não sei. Eu nunca ouvi falar que um pecador consegue devolver vista ao cego. Este homem deve pertencer a Deus. Mas como foi que aconteceu? O homem, não, mas tá difícil. Jesus cuspiu, fez barba, passou no meu olho, mandou lavar, lavei e enxerguei. Eles ficaram revoltados com o cego, com o ex-cego, expulsaram o cara da sinagoga, expulsaram da cidade. Ele sentou na beiradinha do caminho lá. Aí Jesus passou e perguntou para ele, tu crês no Filho do Homem? Ele não sabia quem era Jesus ainda, né? Falou assim, Senhor, mas quem és para eu poder acreditar? Jesus, sou eu que fala contigo. Eu creio. Aí ele viu aquele que o curou. E Jesus termina dizendo assim, eu vim para que os cegos vejam e para que aqueles que enxergam fiquem cegos. Esse é o resumo do capítulo 9 do Evangelho de João. Gente, eu usei esse texto para chegar aonde eu queria, que é o princípio 90/10. O que é isso? 10% do que nos acontece não depende de nós e nós não temos controle. 90% do que acontece depende da nossa reação, do nosso comportamento a respeito daquilo que me acontece que eu não tenho controle. 10% eu não tenho controle, 90% eu tenho.
aquele homem que era cego e voltou a ver, os 10% que ele não tinha controle era a sua cegueira. Mas ele tinha a sua vida nas suas mãos. Ele era senhor da sua história. E depois que ele começou a ver, ele começou a dar testemunho de Jesus. Ele era a prova da mudança. E olha que quem é cego eram os judeus e os fariseus. Porque estavam vendo que o cego veio a ver e eles não acreditavam. Como que eu aplico na minha vida o princípio 90/10 para que eu seja uma pessoa totalmente nova de hoje para frente? Você tem que parar de fazer a sequência assim e começar a fazer a sequência assim. O que eu quero explicar para você? Quem fala sem pensar não age, reage. E você então, naquele comportamento explosivo, que você não tem controle sobre aqueles 10%, aí você acaba de piorar o seu dia todo. O princípio 90/10 é você acreditar que você não pode falar para depois pensar e para depois se arrepender. Não é assim que a gente faz? Falo sem pensar, penso no que falei e arrependo. Qual é a sequência certa? Pensar, falar e ficar em paz. Pode dar um exemplo como que funciona os 90/10? Lá vai. O pai levanta, vai tomar o café da manhã, a sua filhinha de 5 anos esbarra o cotovelo numa xícara de café, o café cai na sua blusa branca. Ele grita com a menina, mas tu estava nada, hein? A menina começa a chorar, ele vai no quarto trocar a camisa, porque ele está nervoso, ele esquece os documentos da empresa na cama. A hora que ele desce, a menina não tomou café ainda, porque estava chorando. Depois do café, ela tem que arrumar a mochila. Quando ela está arrumando a mochila, o ônibus escolar passa, ela perde o ônibus. A mãe diz para o pai, olha, você vai ter que levar ela na escola, eu não posso. Ele vai levar a filha na escola e porque ele já está atrasado, ele passa em 80 num limite de velocidade de 60, ele leva uma multa, chega no trabalho atrasado, leva uma bronca do patrão e esquece os documentos em casa. Ele fica doido para o dia acabar para ele voltar para casa. E que dia, hein? Quando o dia acaba, ele chega em casa, a mulher está nervosa, a filha chateada, porque lá atrás ele não conseguiu lidar com aqueles 10% que ele não estava nas mãos dele, que era a xícara de café derramada. Agora eu pergunto para você, o que foi que estragou o dia deste homem? Foi o café derramado? Foi a filha que chorou e não arrumou a mochila e perdeu o ônibus? Foram os documentos que ele esqueceu? Qual foi o motivo? O motivo foi um apenas. Ele não soube reagir com a xícara de café na blusa dele. Faltou isso. Ele queimou com a menina, ele gritou com a menina e estragou tudo. Vamos mudar o exemplo? Vamos agora mudar o exemplo. O pai acorda, coloca sua roupa de trabalho, sua camisa branca, ele senta à mesa, a filha de 5 anos, sem querer, esbarra o cotovelo na xícara, a xícara vira na blusa do pai. Ele pensa, respira fundo e diz assim, minha filha, não tem problema, essas coisas acontecem. Acaba de tomar o seu café direitinho, arruma a sua mochila, papai vai trocar a blusa. O pai subiu ao quarto, trocou a blusa calmamente, pegou os documentos, desceu, ela já estava com a mochila pronta, beijou a sua esposa, ela foi, pegou o ônibus, ele foi para o trabalho, no fim do dia voltou, tudo bem. Entendeu? A diferença que faz você tomar posse dos 90% que estão nas suas mãos
e aprender a conviver com os 10 que não estão? Tudo depende da maneira como você se comporta, como você reage perante os acontecimentos. Veja que porque ele gritou com a menina, a mãe ficou chateada, a menina chorou, não tomou café, não arrumou mochila, esqueceu o documento, perdeu o ônibus, levou multa, voltou chateada. Olha a confusão, por um comportamento que ele não pensou antes. Posso fazer a diferença. Comece a aplicar na sua vida agora o princípio 90/10. Não importa o que as pessoas fazem com você. Importa o que você faz com aquilo que os outros fizeram com você. 10% você não consegue controlar. Durante o seu dia, 10% das coisas que vão te acontecer não dependem de você. Vão acontecer. Mas 90% depende da sua reação com os 10% que aconteceu. O exemplo do Cavé é muito simples. Se ele mantivesse a calma e abraçasse a criança, não tinha problema nenhum. Aquele cego, quando olha para Jesus depois da cura, ele nota que ali ele aprendeu com os 10% da vida dele, que ele não conseguia lidar, mas ali Jesus colocava nas mãos dele 90%. Por isso, princípio 90/10. Ao acordar todos os dias, pensa, como vai ser a minha reação hoje? O que eu vou fazer hoje? Como que eu vou me preparar para reagir às coisas que me acontecerem, que estiverem fora do meu controle? Esse princípio 90/10 é o início de uma caminhada de felicidade. Nós ficamos brigando demais com aquilo que sai do nosso controle. Então aprenda a lidar com esses 10%, não depende de você, e os 90% faça escolhas acertadas para que daqui para frente você construa uma história feliz, duradoura e abençoada. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Finalizando o programa de hoje, tenho a alegria de recordar, como diz o poeta, recordar é viver, a minha estadia em Portugal com a comunidade Canção Nova em encontros com a família. Fiquei encantado, feliz, grato a Deus pelo carinho dos portugueses, pela audiência do programa Alegrai-vos. Eu quero mandar um abraço muito carinhoso para você, português, para você que acompanha o nosso programa toda semana. De maneira toda especial, aqueles que eu encontrei nesses 10 dias que estive em missão em Portugal, junto com a Canção Nova. Mando um abraço muito carinhoso ao pessoal de Coimbra. Estivemos lá no Instituto Sagrado Coração dos Deonianos, uma tarde maravilhosa. Um abraço ao pessoal de Valbom, né? Fala Balbom. Tá? Estivemos lá no Centro Social e Cultural da Paróquia de Valbom, um dia inteiro de muita oração, um povo bom. Né? Aproveito para mandar um abraço ao senhor David e à senhora Natália, né, que nos acolheu sempre, é a segunda vez que eu fico na casa do casal. Um abraço a todos aí de Braga, estivemos no Mosteiro da Visitação. Arões, paróquia de São Romão, foi uma noite maravilhosa. Ribamar, né, uma tarde de oração, lá no pavilhão do ginásio desportivo, maravilhoso encontro. Um abraço ao pessoal de Paredes, foi na igreja de Nossa Senhora do Ó, muitas pessoas, a igreja lotada, uma noite maravilhosa. E finalizando em Lisboa, na igreja do Sagrado Coração de Jesus. Eu disse para eles que no próximo programa que eu gravasse, depois da minha chegada de Portugal, iria mandar este abraço. Fica aqui o meu abraço, fica aqui a minha gratidão e até março,
de 2018, se Deus quiser. Um abraço a você que nos acompanhou e um beijo no coração de todos aí de Portugal, começando pela Canção Nova e a todas as pessoas por quem encontramos. Um grande abraço e até o próximo programa. CançãoNovaPlay.com. Assine já!